meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Vamos conhecer o gambá australiano. Embora receba esse nome de gambá e seja também um marsupial, ele tem várias diferenças dos nossos gambás aqui da América do Sul. Inclusive, alguns têm a cor igualzinha do Pikachu, o personagem do desenho animado. Vamos ver. Ele também é conhecido pelos nomes de gambá rabo de pincel, gambá rabo de boi, gambá australiano ou apenas gambá. É o marsupial mais comum da Austrália. Pode ser encontrado nas regiões ocidentais e orientais do país. Também vive na Tasmânia e na Nova Zelândia, onde foi introduzido. Se adapta muito bem em vários lugares, como em florestas, áreas semiáridas, áreas agrícolas e até dentro das cidades. Pode invadir quintais para comer frutas, legumes e verduras das hortas e pomares. Às vezes também invade as cozinhas das casas à procura de comida. É um animal de hábitos noturnos. Dorme durante o dia e fica acordado à noite. Sua alimentação é bem variada. Ele é um animal onívoro, então ele come frutas, sementes, folhas, brotos e também insetos, aranhas, ovos, filhotes de pássaros e outros pequenos animais. Vive boa parte do tempo no alto das árvores, por isso o consideramos um animal arborícola. Sua cauda é preênsil e o gambá a usa para segurar os galhos das árvores e se locomover. Ela tem poucos pelos na parte de baixo e isso é importante para ele não escorregar enquanto segura os galhos. A cauda preênsil funciona como uma mão. Sua cor pode variar um pouco. Existem gambás cinza, marrom, preto. E essas cores podem variar o tom, ou seja, alguns gambás são cinza claro e outras cinza mais escuro. Seu ventre geralmente é mais claro e tem pintas no focinho. Muitas vezes o peito dos machos e das fêmeas fica com tonalidade avermelhada. Isso porque eles têm nessa região do corpo uma glândula que solta uma secreção com cheiro muito forte. Essa secreção serve para demarcarem seus territórios. Os gambás esfregam o peito nos galhos, pedras e outros locais, deixando sua marca. Eles são mortos por caçadores e perseguidos por algumas pessoas. Nas cidades podem ser predados por cães e até atropelados, principalmente nas noites mais escuras. Na natureza são predados por dingos, raposas, corujas e algumas serpentes. Seu nome científico significa raposinha de cauda peluda. Seus pés dianteiros têm garras afiadas e o primeiro dedo de cada pé traseiro não possui garras, mas é bastante forte para agarrar. Mede de 32 a 58 centímetros de comprimento, mais a cauda que chega entre 24 a 40 centímetros. Pesa entre 1,2 kg a 4,5 kg. Os machos geralmente são maiores que as fêmeas. São animais solitários e se encontram mais na época de reprodução, mas não são agressivos uns com os outros. Quando se encontram, emitem grunhidos, mostram os dentes e ficam com as orelhas e os pelos eriçados, mas dificilmente se atacam. Constroem suas tocas em buracos nas árvores e nas rochas, mas também usam bastante os forros dos telhados das casas, assim como os gambás do Brasil. Se reproduzem em qualquer época do ano, mas o pico de reprodução é na primavera, entre os meses de setembro e novembro. O filhote nasce medindo apenas 1,5 cm e pesando 2 gramas. Assim como outros marsupiais, ele nasce lá na mamãe, escala os pelos da barriga dela, vai até a bolsa, o marsúpio que nós chamamos, entra lá, gruda em mamilo,
vai mamando e continuando o seu desenvolvimento dentro da bolsa. O filhote se desenvolve e permanece dentro da bolsa da mãe por mais 4, 5 meses. Depois de crescer um pouco, o filhote fica na toca ou pode dar algumas saídas pegando carona nas costas de sua mãe, até próximo de 7 a 9 meses de idade. As fêmeas podem se reproduzir quando completam 1 ano de idade e os machos com 2 anos. A taxa de sobrevivência das fêmeas é maior que dos machos. Elas geralmente vivem próximas dos territórios das mães, mesmo depois de crescidas. Já os machos têm que buscar seus próprios territórios e muitos morrem em conflitos com outros animais durante a busca de áreas para viver. Como vimos, a cor predominante dos pelos desse bicho é marrom escura. Mas existe uma mutação genética rara onde alguns animais nascem com os pelos dourados, alguns bem amarelos, lembrando muito o personagem do Pokémon Pikachu. É uma mutação genética recessiva e rara. Alguns animais nascem com a pelagem bem bonita e chamativa. Ela pode ser creme bem claro, dourada ou amarelo bem forte. Um filhote com essa mutação foi resgatado pelo Centro de Resgate de Fauna Silvestre da Austrália. Claro que ele recebeu o nome de Pikachu. Ele tinha apenas 5 meses de idade e foi criado pelos profissionais do Centro de Resgate até ser solto na natureza. Esses filhotes diferentes de gambás às vezes são adotados pelas pessoas na Austrália. Essa cor chama muita atenção e na natureza os animais têm dificuldade para sobreviver. Eles não conseguem se camuflar e são predados com mais facilidade. Como é uma característica genética, muitas vezes pais com cor amarela têm filhos com coloração normal e pais normais podem ter filhotes amarelos. No passado, a pele dos gambás era considerada muito valiosa, por isso muitos animais foram caçados. Hoje eles são protegidos em quase toda a Austrália. Quando causam problemas nas residências das pessoas, eles podem ser capturados e soltos em outro local, com distância máxima de 50 metros de onde ele foi capturado, e dentro de 24 horas após a captura. Em algumas regiões da Tasmânia, existe autorização para a caça dos gambás em determinadas épocas do ano. Ele foi introduzido na Nova Zelândia na década de 1850, ou seja, essa espécie não existia por lá e alguns animais foram soltos. A introdução dessa espécie, desse animalzinho na Nova Zelândia, vem causando um grande desequilíbrio. Então, a introdução de espécies em ecossistemas que não é natural para ela pode causar um grande problema. Depois de alguns anos, os gambás se reproduziram aos milhares e viraram uma praga. Eles causam diversos danos na agricultura, pois comem muitas plantas, frutas, legumes e até flores. E também procuram moradias nas casas e prédios das pessoas. Podem também ser hospedeiro da tuberculose bovina, uma doença altamente contagiosa para o gado. Na década de 1980, o pico da população atingiu entre 60 a 70 milhões de animais na Nova Zelândia. Mas agora a população foi reduzida para 30 milhões devido a medidas de controle, como a caça e captura de animais. Isso mostra o grande problema que pode causar a introdução de espécies em locais que não são naturais para essas espécies. Um exemplo recente no Brasil é o javali europeu. E é isso aí, meus amigos, gostaram? Esse é o verdadeiro Pikachu do reino animal. Um animal muito interessante, não é verdade?
Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas novidades bem curiosas para vocês. Tchau, até a próxima!